Bem, pessoal, conforme eu havia falado para vocês, eu irei retomar agora aquele meu vídeo intitulado Moro, o Pato do Capitalismo Financeiro. O link vai estar aqui na descrição e vai estar escrito assim, link para o vídeo. Aí você clica e já vai ser redirecionado para essa minha análise, que é uma das melhores análises que nós já fizemos aqui do canal do Professor Leonardo, se não a melhor análise que eu fiz. E eu falo muito disso por conta dos comentários que eu recebi de vocês, que foram comentários muito bons. Eu vou retomar esse vídeo porque eu gostaria de abordar alguns comentários que foram feitos lá na minha análise Moro, o Pato do Capitalismo Financeiro. Mas, talvez, eu não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo, então possivelmente extrapole ali o limite, não o limite, nada, mas aquele tempo padrão dessa série de vídeos, que demora ali em torno de 10, 12 minutos. Então, se eu extrapolar um pouco esse tempo, já peço desculpa e a licença de vocês, tá bom? Mas antes de nós abordarmos esse assunto, é necessário você entender duas coisas. Primeiramente, o que é o capitalismo financeiro? Nós temos dois tipos, basicamente, de capitalismo. Nós temos o capitalismo industrial ou produtivo e o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial ou produtivo é aquele que no final do processo você vai ter um produto ou um serviço, como por exemplo esse livro aqui. Então você vai, produz, emprega trabalho, emprega matérias-primas, traz fornecedores e no final você tem um produto, algo palpável, você pega, você sente, como também o serviço. Então esse é o capitalismo industrial ou produtivo. Já o capitalismo financeiro, o dinheiro, ele gera dinheiro. Então, no final do processo, você não vai ter um produto para pegar, você vai ter um dinheiro, você vai ter um valor. Então, é algo intangível. E você é algo que você não sente, que você não vê. Então, o que acontece? No capitalismo produtivo, você é empresa, você é indústria, enfim, você pega dinheiro, investe na produção, produz um bem, um serviço, como no caso aqui um livro, e depois esse livro vai ser transformado em dinheiro pelo consumidor. Então você tem dinheiro, produto e dinheiro. No capitalismo financeiro, você praticamente não tem, você abole a figura desse intermediário do produto. Então é o dinheiro gerando dinheiro. E esse dinheiro que é gerado você nem sente, porque ele acaba indo diretamente para sua conta na corretora e reinvestido em mais ações. Então o capitalismo financeiro é o capitalismo do rentismo, das ações, dos dividendos, dos bancos, da bolsa de valores, tá bom? E o que eu falei naquele meu vídeo, Moro, o Pato do Capitalismo Financeiro, e por que eu falei que ele é um pato do capitalismo financeiro? Porque o Sérgio Moro, na Lava Jato, ele invariavelmente acabaria chegando até o capitalismo financeiro, até os bancos. A Operação Lava Jato ela foi muito concentrada na Petrobras, nas construtoras, que fazem parte desse capitalismo produtivo ou capitalismo industrial. Mas, invariavelmente, ele iria acabar chegando no capitalismo financeiro, iria acabar chegando nos bancos. O capitalismo financeiro, temendo isso, conseguiu tirar o Sérgio Moro e colocá-lo no ministério. E como que ele fez isso? Através do Paulo Guedes, porque foi Paulo Guedes que fez a interlocução entre o Moro e o Bolsonaro. E o Paulo Guedes ele vem do mercado financeiro. Então ele vem, tira o Sérgio Moro, coloca no ministério, pegando o Moro pela sua vaidade, e aí sem o Sérgio Moro na Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato ela perde o apelo popular, ela perde muito da sua força. Então o Moro ele acabou caindo nesse jogo, como um patinho, foi pego pela sua vaidade, tá? Então, e aí o Glenn Greenwald, a Vaza Jato, o Intercept, isso tudo foi uma cereja do bolo. Isso tudo melhor ainda, porque além de desmoralizar o Sérgio Moro, agora a Operação Lava Jato também está desmoralizada. Mas veja que o Intercept ele chega apenas como sendo uma cereja do bolo. Tá? Ele não estava previsto, ele veio melhor ainda. Eu gostaria de ler alguns comentários para que a gente possa discutir aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Adelmo. Professor, a derrocada de Moro, Adelmo Roberto Diniz da Silva. Professor, a derrocada de Moro ainda não chegou. A desconstrução da imagem é o passo para demonstrar o que vem de mais sórdido nessas conversas. O interesse financeiro é o primeiro passo para ganhar a imagem e assim sustentar as demais denúncias. Possivelmente irá incluir desembargadores. Ele começa a falar, né? O fato financeiro não irá abalar sua credibilidade, mas irá tirar dele a estigma de santo e de intocável. O resto será construído aos poucos, botando em xeque a lisura de sua atuação e de sua imensa busca por um fim político. Ele será visto como agente dos próprios interesses, burlando o sistema para se tornar um político de renome. Mas nós não estamos abordando esse assunto aqui no vídeo. Porque perceba, o Intercept ele veio depois da nomeação, depois do Sérgio Moro
já ter saído da Operação Lava Jato. O interesse do capitalismo financeiro era justamente tirar o Sérgio Moro da Operação Lava Jato. A desconstrução dele, que está sendo promovida pelo Intercept e também da Operação Lava Jato, como eu falei, é um bônus. Então o objetivo inicial já tinha sido atingido, que era tirar o Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Então não precisa se ele vai ser desconstruído, se ele não vai ser... Isso não interessa para o capitalismo financeiro. O que interessava era tirar o Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Agora que ele está tendo a sua imagem desconstruída, melhor ainda, porque isso acaba também afetando a Operação Lava Jato. Vamos ver aqui um outro comentário. Aí o pessoal fala assim, o Fernando Iamar, né? Eu falo mais do que pobre tomando chuva. Aí eu falo assim, será que o YouTube aguenta tanta velocidade? Eu não sei, porque recentemente o YouTube tem cortado as minhas monetizações. Parabéns, professor, você muito obrigado, esse vídeo foi muito bom. Aqui, ó, o Alessandro Guimarães, muito vago tudo o que disse. O Brasil perdeu presença no continente africano, válvula de escape de países asiáticos e outras intromissões que o país vinha fazendo no cenário global. Bom, eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, mas, novamente, se ele está falando porque com a Operação Lava Jato o Brasil acabou perdendo, porque algumas empresas, algumas construtoras acabaram reduzindo o seu tamanho, isso é secundário, porque o que nós estamos dizendo aqui é que o capitalismo financeiro, ele temia que a Operação Lava Jato chegasse até ele, chegasse até os bancos, até as corretoras. Aí o Marcos Rangel fala o seguinte, isso não faz sentido, se a lógica fosse a destruição do capital industrial, Moro deveria ser ovacionado pelos rentistas, pois a Lava Jato contribuiu para falir as indústrias. Mas esse não é o objetivo. O objetivo não é destruir o capital industrial. Você entendeu errado. Porque em alguns momentos eu falo que o objetivo é sempre manter o foco no capitalismo industrial. E esse é o grande objetivo, sim. Por isso que o Bolsonaro, o Paulo Guedes falaram tanto do Joaquim Levy que ele tinha que abrir a caixa preta do BNDES. Porque o que faz o BNDES? O BNDES empresta e financia projetos do capitalismo industrial. Então financia para a pessoa construir uma fábrica, construir uma usina, uma rodovia, uma ferrovia, enfim. É para esse dinheiro que serve, é para esse tipo de projeto que o BNDES é acionado. Então o BNDES ele financia projetos do capitalismo industrial. E por que eles querem tanto abrir a caixa preta do BNDES? Porque eles querem usar o capitalismo industrial como sendo um disfarce ou uma isca. Eles querem jogar uma cortina de fumaça, melhor dizendo. O governo Bolsonaro, e também, porque o governo Bolsonaro tem o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes também tem o Abraham Weintraub, que são agentes do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro quer que o combate à corrupção fique no capitalismo industrial e deixe o capitalismo financeiro continuar tocando. E você sabe que o governo, o que ele faz? Ele pega o dinheiro público e reverte esse ganho e reverte esse dinheiro para ganhos do capitalismo financeiro, enxugando o dinheiro que existe disponível e emitindo títulos da dívida para pagar os bancos. Então são aquelas operações compensadas que o banco faz e o governo faz e acaba injetando dinheiro nos bancos. Mas onde ocorre essa operação? Ocorre no Banco Central, não tem absolutamente nada a ver com o BNDES. Mas qual que é o interesse? O interesse não é destruir o capitalismo industrial. O interesse é usar o capitalismo industrial como cortina de fumaça para que a opinião pública, para que a mídia continue investigando os crimes que ocorrem no capitalismo industrial e deixe o capitalismo financeiro para lá, não dê atenção para o capitalismo financeiro. Aí, interessante, né? Existe essa diferença entre capitalismo industrial e financeiro? Todos já têm ação na bolsa. Sim, quem foi isso foi a Alcielma Aranha. Sim, todos têm seu capital na bolsa, mas você tem o grande investidor, os grandes investidores, que eles já saíram do papel, eles já não fazem mais parte do cotidiano das suas empresas, eles têm lá um CEO contratado, um diretor contratado, mas o dono da empresa mesmo, ele já saiu, ele vive de renda da empresa e ele vive comprando e vendendo ações, vivendo de dividendos de outras ações. Então ele tem a empresa dele, que continua lá produzindo, continua tocando, mas ele no dia a dia já não faz mais parte do cotidiano da empresa. Ele já está inserido no capitalismo financeiro, investindo, comprando e vendendo ações ou fazendo outros tipos de investimentos. Vamos lá. Aqui o Rafael Prado fala assim: epa aí, professor, esse é um assunto complexo, divulga as referências de leitura. Acho que pode ser um vídeo rápido do YouTube, algumas informações e foram atropeladas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rafael, pelo elogio. Na verdade, o que você precisa pegar
você tem algumas referências teóricas, como por exemplo o nosso querido amigo aqui, o Bauman, o Zygmunt Bauman, desse livro aqui, Modernidade Líquida, que eu vou abordá-lo mais para frente no livro. Essa é uma das referências teóricas que você pode utilizar para falar sobre o atual momento que nós estamos vivendo, da modernidade líquida, que acaba também afetando o modo como nós fazemos negócio e também o capitalismo, mas muito das referências que eu utilizei nos vídeos, nesse meu vídeo, Moro, Pátria do Capitalismo Financeiro, tem a ver com notícias de jornais, notícias que acabaram saindo na internet, enfim, nos jornais, revistas e nos sites. Então, são essas reportagens que você acaba utilizando para juntar esse quebra-cabeça e fazer análise, porque não é uma teoria que você tem escrita em livros, em artigos científicos, não, você começa a construir essa abordagem, essa análise mais sistêmica do que está ocorrendo. Mas vamos lá, o outro. Agora entendi, agora saquei, ótima análise, excelente vídeo, faz todo sentido, vamos lá. Tem um aqui que ele fala o seguinte, onde que está aqui? Um segundinho. Mas o senhor, aqui ó, Rodrigo Souza, professor, é interessante essa conclusão, mas o senhor teria alguma fonte ou algum fato para corroborar isso? Bom, a própria saída, como eu falei no vídeo, a própria saída, quem falou isso foi o Rodrigo Souza. A própria saída do Joaquim Levy, do BNDES, é um fato que corrobora isso, porque o Joaquim Levy foi colocado lá para abrir uma caixa preta do BNDES. Ele falou assim, não tem caixa preta nenhuma aqui, mas insistiram e ele acabou sendo demitido, porque o objetivo é não chegar, evitar que a opinião pública, que as investigações cheguem até o capitalismo financeiro. Vamos lá. Foram cometidos, eu já tinha cogitado, professores, já estava combinado, Sérgio Moro é um bandido, faz sentido. Moro é marreco, o pessoal começa a falar. Aqui, interessante. Márcia Maria Soares Moll. Ela fala assim, discordo do senhor professor. Moro aceitou participar desse governo porque tinha ou ainda tem pretensões ao STF, ao meu ver, a presidência de 22. Aí fala da esposa dele, tal. Mas é exatamente isso que eu falei. O Moro, ele foi para o governo, ele foi pego pela vaidade. Foi o que eu disse. Moro tinha pretensões de assumir outros cargos e por isso que ele conseguiu ser convencido. A vaidade pegou o Moro e o fez sair da Operação Lava Jato. Então ele caiu nesse joguinho aí do capitalismo financeiro para sair da Operação Lava Jato. Aí eu falo assim, onde que está aqui? Sua análise é boa, que é o Will Crow. Sua análise é boa, mas tem um erro. A Lava Jato nunca quis e nem tentou partir para cima dos bancos. Ela jamais iria chegar no capital financeiro. E o Will tem razão, mas invariavelmente acabaria tendo que chegar. Porque em um determinado ponto ela acabaria chegando até os bancos. Então, invariavelmente, a Operação Lava Jato acabaria chegando até os bancos. Aí o Marcelo Pierre falou o seguinte, professor, o senhor criticou aquela conversa do Ciro com o Eduardo Moreira e meio que parecia que concordou com eles agora, não? Isso é interessante, porque o que aconteceu? Em uma conversa do Ciro com o Eduardo Moreira, eles falam que ali tem 12 famílias que acabam... Deixa eu cortar aqui, que acabam influenciando o futuro do país, que acabam falando sobre o destino do país. Se eu falei que aquilo tem muito mais, essa é uma análise muito simplista. Mas aí ele fala assim, e agora parece, né, porque o capitalismo financeiro ele quer influenciar as pessoas, influenciando o Sérgio Moro saindo do... Enfim, mas qual que é a grande diferença? É que o capitalismo financeiro, você tem a mentalidade das pessoas que estão inseridas no capitalismo financeiro. O Paulo Guedes, ele tem a mentalidade do capitalismo financeiro. É como se fosse como posso dizer, é um fantasma. O capitalismo financeiro é como se fosse um fantasma que ele acaba permeando a cabeça das pessoas. Então todas essas pessoas elas estão ligadas com essa mentalidade. E o Paulo Guedes ele segue essa mentalidade. Vamos ver aqui, não entendi não. Aí o Mário RM Costa falou o seguinte, não entendi não. Está parecendo teoria da conspiração, muito enrolado. O capitalismo financeiro é uma abstração. Como essa abstração faz tanta coisa? Paulo Guedes é o cérebro mau que articulou tudo isso? Se não, quem foi? Como funciona isso? Foi mesmo Paulo Guedes que puxou o Moro para o Ministério? Como ele sabia que a Operação Lava Jato ia desandar? Se não fosse o Intercept, não vejo como haveria esse prejuízo à Lava Jato. Por que agir contra o capitalismo industrial? O que o capitalismo financeiro ganha com isso? Enfim, tudo me pareceu muito fantasioso. Então vamos lá, primeira parte. Aqui respondendo a conversa do Mário. O capitalismo financeiro é uma abstração. Como essa abstração fez tanta coisa? Porque, como eu falei no comentário anterior, ela acaba influenciando a mentalidade. Como você faz parte do contexto, você acaba adotando essa mesma mentalidade do contexto. Então, o Paulo Guedes não é a abstração, ela está na cabeça das pessoas e acaba basicamente guiando essas pessoas.
Então Paulo Guedes ele tem essa mentalidade do capitalismo financeiro, então por isso que ele toma essas decisões, e é claro que ele também conversa com os agentes do capitalismo financeiro. Não, ele não é o cérebro mau, ele fala assim, Paulo Guedes é o cérebro mau que articulou tudo isso, não. Paulo Guedes ele não é um cérebro mau, ele é apenas um agente que ele tem a mentalidade do capitalismo financeiro. Foi mesmo Guedes que puxou Moro para o ministério? Como ele sabia que a Operação Lava Jato ia desandar? Não estou falando que a Operação Lava Jato ia desandar. O Paulo Guedes ele articulou a ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Mas ninguém sabia que a Operação Lava Jato teria o que aconteceu com o Glenn Greenwald, com o Intercept, mas como eu falei, isso foi apenas a cereja do bolo. O objetivo era simplesmente tirar o Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Era só isso, e ele conseguiu fazer isso, foi pego pela vaidade. Se não houvesse Intercept, não vejo como haveria esse prejuízo à Lava Jato. Mas o prejuízo era a saída da figura do Moro. Como eu falei, o Intercept foi apenas um bônus para os interesses do capitalismo financeiro. Por que agir contra o capitalismo industrial? Eles não estão agindo contra o capitalismo industrial. O que está sendo utilizado é que o que está ocorrendo é que o capitalismo industrial ele está agindo. O que está acontecendo? O capitalismo industrial ele está sendo utilizado como uma cortina de fumaça. Enquanto as pessoas ficam olhando para esse lado, a gente consegue aqui, fazer tudo o que nós queremos. Então essa é o objetivo. Aí uma pessoa ela fala assim, deixa eu ver, para não ser injusto, teve uma pessoa que falou assim, aqui o Rodrigo M, professor, aborde mais essa questão do capitalismo financeiro. Aí vocês perguntaram algumas referências e agora eu gostaria de citar aqui o Bauman. O Bauman ele é um sociólogo, ele tem um livro bem interessante chamado Amor Líquido. E esse livro aqui chama Modernidade Líquida. E o que ele fala basicamente? Ele diz que as nossas relações hoje na sociedade líquida, ou na modernidade líquida, ou umas pessoas chamam de pós-modernidade, ele fala que as nossas relações elas não são relações que têm muita profundidade. O que significa isso? Que nossas relações, sejam pessoais, qualquer tipo de relação, é uma relação muito superficial. Então hoje nós compramos esse livro, mas amanhã esse livro já é descartado para nós termos uma versão nova. Eu compro um celular e logo amanhã eu já quero trocar o meu celular porque já tem uma nova versão do celular. Hoje eu estou com uma pessoa, mas amanhã eu posso simplesmente estar com outra que é mais bonita, que me chama mais atenção. Eu posso ter uma profissão, mas eu posso também amanhã ou depois acabar mudando de profissão. Então as nossas relações, para falar de um modo muito superficial sobre isso, porque se nós formos entrar nesse livro vai demorar muito, mas vamos abordar de um modo muito resumido, as nossas relações elas são relações superficiais. E as relações do capital também são relações superficiais. O grande problema do capitalismo industrial é que o capitalismo industrial ele é muito enraizado. Para eu ter uma indústria, eu preciso ter um prédio, eu preciso contratar funcionários, eu preciso fazer um investimento pesado nisso. E quanto mais eu invisto na minha indústria, mais enraizado eu acabo ficando naquela localidade. Então esse é um problema. Porque se eu tiver que sair daquele lugar e ir para um outro, eu vou ter que fechar a minha fábrica, eu vou ter que vender meus ativos, que eu estou falando minhas máquinas, vou ter que demitir pessoas e tudo isso é muito caro. E eu não posso mais ter essas amarras que me prendam a uma localidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter liquidez. Eu preciso ser líquido, eu preciso conseguir mudar. Se hoje no Brasil eu estou conseguindo ter boas tarifas, eu estou conseguindo ter benefícios, ótimo. Se amanhã ou depois eu tiver benefícios em Angola, em Moçambique, na China, em Singapura, eu tenho que ter velocidade para sair dessa minha localidade e ir para outra. Então, quanto menos funcionários, quanto menos equipamento, quanto menos prédios eu tiver, mais eu consigo me deslocar. E essa é a ótica, é a lógica do capitalismo financeiro. O Bauman fala, hoje o capital ele viaja leve, ele é transfronteiriço e viaja sem passaporte. Porque quanto mais prédios, quanto mais estruturas eu tiver, mais preso eu fico numa localização, mais preso eu fico em uma localidade. E aí, se eu não tenho prédios, se eu só fico no dinheiro, eu posso simplesmente migrar o meu capital do Brasil para os Estados Unidos, para Singapura, para Angola, para a Alemanha, para a França, para a Hungria, para o Japão, porque eu não tenho estruturas que acabam me prendendo. Se vocês quiserem que eu aborde mais sobre esse assunto, eu posso fazer um vídeo somente falando sobre isso, com mais tempo, dando detalhes, pegando até alguns trechos aqui do livro do Bauman, A Modernidade Líquida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe os comentários se você quer que eu aborde esse livro do Bauman. Já peço desculpas por nós termos alongado aqui quase 20 minutos de vídeo.